Olá, minha amiga, meu amigo, que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Mais uma vez aqui, com uma felicidade imensa de poder compartilhar a palavra do Senhor, sempre com temas atuais, temas bíblicos que vão servir para a sua vida, para trazer edificação para a sua vida. E o que nós fazemos nada mais é do que cumprir o ID de Deus, mesmo aqui na internet, nesse canal do YouTube, estamos aqui para divulgar a palavra de Deus. E se você quer saber sobre algum tema, que a gente traga algum estudo sobre algum tema, você pode nos procurar, deixar uma mensagem nos comentários, que nós vamos estudar e trazer esse comentário. Meu nome é Marcelo Rampazzo, para aqueles que não me conhecem, você está aqui no canal do Ministério Eu Sou, um canal que está preocupado em divulgar a palavra do Senhor aqui no YouTube. Amém? Hoje, um tema muito interessante. O tema de hoje é língua. Isso mesmo. Língua, bênção ou maldição? Ou seja, da sua boca sai bênção ou maldição? Então, nós sabemos, já é provado que os especialistas falam que nós falamos muito. Cerca de, em média, 15 mil palavras saem da nossa boca por dia. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Quantas dessas são bênçãos? E quantos são maldição? A gente percebe que dentro do ser humano existe uma necessidade muito grande de se comunicar. A comunicação, emitir sons, se fazer por entendido, conversar com alguém. Porém, Deus sempre nos ensinou a ouvir mais, a poder perceber o que o outro está falando e depois colocar aquilo que nós queremos falar. Falar, já dizia minha avó, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ou seja, falar muito, você acaba falando para os ventos. E falar muito, a gente acaba falando dos outros. E aí que está a grande dificuldade. E eu separei alguns textos aqui da palavra que nós vamos falar e nós vamos estudar e aplicar a minha vida e a sua também. Então, o primeiro versículo que eu separei está em Provérbios 18, 21. Olha que coisa maravilhosa. Que a língua, em Provérbios 18, 21, diz que a língua tem poder. Olha só, hein? Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder. E sobre a vida e sobre a morte. Mas os que usam habilmente serão recompensados. Então, em Provérbios vem falando que na língua, nas nossas palavras, na nossa comunicação, existem sentenças, existem decretos. E que nós temos que tomar cuidado para que se aquilo que nós vamos falar é bênção, é coisa para a vida ou é para a morte. Um outro versículo que eu separei está bem aqui, ó. São muitos versículos. Efésios 4, 29, diz bem assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, maldição, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Olha só que coisa interessante, hein? Para que não saia da nossa boca nenhuma palavra que traga um peso, que traga destruição, mas que nós devemos sempre falar coisas que edificam. Ora, para você que tem filhos pequenos, a melhor coisa é a gente ter sempre palavras de incentivos, sempre palavras que vão trazer uma edificação para aquela vida que está iniciando. Ou seja, você é bênção, você é um vencedor, você vai conseguir, você é um filho de Deus. Mas a gente vê muitas pessoas falando com o filho: você é um chato, você é um saco, você não tem jeito. São palavras que nós precisamos deixá-las de lado, não falar isso com os nossos filhos. E existem outras palavras que nós falamos e que elas têm um grande poder. Então, na nossa boca, na nossa língua, tem um grande poder para principalmente trazer maldição. E nós temos que vigiar isso, porque aqui em Efésios, na carta aos Efésios, diz que o que nós temos que falar que seja útil para uma edificação. Então, você tem feito isso? Como é que tem sido o seu palavreado dentro de casa? Como é que tem sido suas palavras com seus filhos? Tem sido palavras de incentivos, de edificação? Ou palavras que o vão deixando cada vez menor, dependente, rebelde?
A outra palavra está em Mateus, capítulo 15. Mateus 15, 11 e 18 também, que diz assim: não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca dela. Isto sim corrompe a pessoa. O verso 18. O verso 17. Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado fora no esgoto. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura. Então aqui havia uma comunicação entre Jesus e os fariseus e os seus discípulos, que havia um questionamento: por que não se lavava as mãos, Jesus? Então Jesus lança essa palavra de ensinamento, porque ele fala assim: o que contamina o homem não é o que ele coloca para dentro, mas é o que sai para fora. E ele diz que o homem muitas vezes está com o seu coração cheio de peso, cheio de angústia, e esse coração ele permite trazer grandes problemas para as pessoas. Contaminação. Existe um versículo que diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então isso me faz lembrar Josué. Josué, que ele via, quando ele foi denominado para ser um dos espias, ele olhou a terra, viu que tinha dificuldades, mas da boca dele não saiu nenhuma palavra de dificuldade, desânimo, mas pelo contrário, ele exaltou o Senhor. Ele e Caleb falaram assim: pela fé sabemos que Deus vai nos dar. Se Deus nos prometeu, Ele vai nos dar a terra. Então, o coração deles estava cheio de esperança, cheio de fé, cheio de alegria. E isso gerou uma grande atmosfera ao redor dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vê isso, nós vemos que como que a palavra é sábia. Como que a Bíblia traz ensinamentos que ninguém traz. Que muitas vezes os psicólogos, muitas vezes as pessoas nas escolas, nas faculdades, vão atrás desses ensinamentos. Mais um versículo que eu separei aqui está em Tiago 3, 8. Esse versículo aqui eu gosto bastante. Tiago 3, 8, 9, 10 e 11, que diz assim: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. Olha só, hein? É um mal incontrolável, cheio de veneno, mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Olha só, hein? Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Então, percebe o grau de complexidade que é a nossa língua? Quando eu falo língua, nós estamos falando justamente desse órgão que faz a gente falar, que emite os sons. Também existe uma palavra em Tiago, também, que fala que na língua ela direciona. A língua é um pequeno membro, porém ela direciona o corpo todo. É comparável ao leme de um navio. Um navio gigante, grande, porém o leme é bem pequeno comparado ao tamanho do navio. Mas ele faz com que o navio tome a direção. Então um pequeno objeto, quando controlado, ele direciona aquele grande navio. Então, como que você tem direcionado a sua vida? Talvez a sua vida ela está patinando. Talvez a sua vida você está entrando em dificuldade com a sua vida, justamente por aquilo que você fala. Porque da sua boca não pode sair bênção e também maldição. Você não pode amaldiçoar alguém que é semelhança de Deus com a sua própria boca. Porque isso você vai estar trazendo para você também uma grande dificuldade. Pratique as boas palavras. Pratique falar bem, falar palavras de incentivo. A psicologia, a administração, o marketing, eles usam muito disso. Palavras de incentivo, palavras que vão falar para um cliente: olha, você está bem, você vende bastante. E ali a pessoa se enche de alegria e eles podem realizar uma venda, uma conversa. Então, a palavra de Deus ela tem poder. Mas aquilo que sai de dentro de você, isso sim pode contaminar ou pode abençoar alguém. Como é que você tem feito na sua vida? Tem sido bênção? Você é daquelas pessoas que gosta das novidades, em que 15 mil palavras que saem da sua boca, quase todas é para falar de alguém, da vida de alguém?
Você está com muito tempo para falar? Vá ler a Bíblia. A palavra nos ensina também, se a gente tem alguma coisa para falar, que a gente procure a Deus em oração. Que a gente entre dentro do nosso quarto, feche a porta e nós vamos orar, conversar com Deus. Porque muitas vezes quando nós vamos falar algo de alguém, que nós temos até razão, nós acabamos falando mal daquela pessoa. E nós acabamos amaldiçoando aquela pessoa. Então, tome cuidado, você cristão. Tome cuidado, você que gosta de saber das novidades da vida dos outros. Porque você pode estar trazendo maldição, levando maldição para aquela pessoa, mas também trazendo dificuldades para a sua vida. Então, entre no seu quarto, ore. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, abençoa as nossas vidas. Abençoe a vida daqueles que estão lá do outro lado, Senhor, ouvindo essa palavra. Que os seus corações enchem de amor, de paz, de alegria. Meu Deus, que os seus corações sejam cheios de amor, porque toda vez que eles abrirem a boca, seja isso expressado para as outras pessoas, o amor. Porque a tua palavra nos garante que a boca fala do que o coração está cheio. Senhor, quanto aquelas pessoas que gostam de falar, que tem a língua, que permite que a língua governe a sua vida. Senhor, nesta hora, Senhor, aqueles que quiserem, que o Senhor venha repreender esse mal da vida deles. E que eles possam, Senhor, da sua boca apenas sair louvor, apenas sair palavras de incentivos, de amor, meu Deus, de direcionamento, de conforto, de consolo. Palavras que são ligadas ao céu, Senhor, porque nós temos essa propriedade. Aquilo que nós ligamos em oração aqui na terra também é ligado no céu. Nós não podemos ligar ao céu maldição. Não podemos ligar ao céu palavras que falam mal dos outros. Portanto, Senhor, que a nossa boca abra apenas para abençoar, apenas para edificar a igreja. Eu me coloco nessa posição também, Senhor, aqui neste canal. Que as minhas palavras sejam apenas para trazer edificação para as vidas que estão ouvindo. Eu assim te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe. Se você ainda não é membro, se você ainda não está inscrito, se inscreva e aperta o sininho. Deus vai te abençoar. Deus tem abençoado esse canal. Então, que Deus te abençoe. Deus te guarde.